Governo pode limitar aumento do salário mínimo. O governo brasileiro estuda limitar o aumento do salário mínimo em 2025 e nos próximos anos, visando cortar gastos em 110 bilhões de reais em 5 anos. A proposta é limitar o crescimento real a 2,5% ao ano, reduzindo o valor previsto de R$1,528 para R$1,517 em 2025. Essa medida impactaria cerca de 59,3 milhões de pessoas, gerando uma economia de aproximadamente 4,4 bilhões de reais em 2025. O governo pretende enviar um projeto de lei ao Congresso, mas não descarta o uso de medida provisória. Câmara aprova pautas bolsonaristas. Sob a presidência de Arthur Lira, a Câmara aprovou projetos polêmicos de interesse bolsonarista, incluindo a flexibilização da compra de armas para investigados, anistia para posse ilegal de armas e a recontagem de votos com sistema de voto impresso. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou projetos inconstitucionais, como o que permite a remoção de invasores de terras sem ordem judicial. TDAH no TikTok. Riscos da simplificação. Vídeos curtos sobre TDAH no TikTok. Apesar de populares, 3,5 milhões de visualizações, simplificam excessivamente a condição, podendo levar a diagnósticos equivocados. O TDAH afeta cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos, mas apenas 20% recebem diagnóstico. O tratamento, que inclui terapia e medicação, visa melhorar os sintomas e a qualidade de vida. Não há cura. Recall de garrafas térmicas Stanley. A Stanley, marca de artigos para bebidas, anunciou o recall de 2,6 milhões de garrafas térmicas dos modelos Switchback e Trigger Action, devido a falhas nas tampas que causaram queimaduras em 38 pessoas. A decisão foi tomada após 91 reclamações e a ordem da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo do EUA. Recibos médicos eletrônicos em 2025. A partir de 2025, profissionais de saúde, médicos, dentistas, etc., deverão emitir recibos eletrônicos via aplicativo Receita Saúde para despesas médicas. Isso visa reduzir inconsistências na declaração do imposto de renda, diminuindo o número de contribuintes na malha fina. Os recibos serão automaticamente carregados na declaração pré-preenchida, tanto para pacientes, como despesa dedutível, quanto para profissionais, como receita. A medida, apesar de beneficiar principalmente famílias de maior renda, com renúncia fiscal estimada em 27,83 bilhões de reais em 2023, pretende combater a fraude e aumentar a eficiência na declaração do IR. Conta de luz. Aumento de 7,5%. O Senado aprovou o projeto que visa estimular energia eólica offshore, mas emendas podem aumentar a conta de luz em até 7,5%. Associações do setor estimam custos extras significativos para consumidores. O governo pretende vetar o artigo responsável pelo aumento da tarifa, mas o Congresso pode derrubar o veto. Além disso,
O projeto prorroga incentivos a fontes poluentes como o carvão mineral, aumentando emissões de gases de efeito estufa e incentivando o gás natural, o que preocupa ambientalistas. Prisão choca a família Mangione. Luigi Mangione, membro de uma influente família de Maryland com vasto império empresarial e filantrópico, foi preso por assassinar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson. Apesar de possuir manifesto denunciando empresas de saúde e a família ter doado milhões para instituições do setor, as motivações do crime ainda são investigadas. A prisão causou choque na família. E um primo de Luigi, um deputado republicano, divulgou comunicado em nome da família. Moraes nega pedido de Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da deputada Carla Zambelli para visitar as presas pelos atos de 8 de janeiro, devido à sua investigação no inquérito das fake news e sua condição de ré no STF por invasão ao sistema do CNJ. STF. Imposto de herança em fundos. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que é inconstitucional a cobrança do ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, sobre os valores de planos de previdência privada VGBL e PGBL em caso de morte do titular. A maioria dos ministros entendeu que, nessa situação, os planos assumem o caráter de seguro de vida, não se configurando como herança. Esta decisão, com repercussão geral, afeta processos semelhantes em todo o país e contraria a prática de alguns estados que já cobravam o imposto. Michele Bolsonaro pode ir à posse de Trump. Michele Bolsonaro cogita viajar ao EUA para a posse de Trump em janeiro, acompanhada por outros deputados e senadores de direita, incluindo Eduardo Bolsonaro, que levaria uma mensagem de seu pai, Lula, e o impacto político da internação. O presidente Lula demonstrou preocupação com os impactos políticos do acidente doméstico sofrido em outubro. Apesar da cirurgia recente e da recomendação médica para repouso, ele busca transparência sobre sua saúde e deseja retomar integralmente suas atividades presidenciais assim que possível. Ministro Padilha, Rui Costa e o vice Alckmin estão gerenciando as atividades governamentais durante sua recuperação. Lula sanciona leis da UTI. Lula, mesmo internado em UTI após cirurgia, assinou digitalmente um decreto criando um comitê para a transformação digital e sancionou a lei do mercado de carbono. A assinatura ocorreu antes de um novo procedimento médico, com a autorização prévia do presidente e por meio de mecanismos da Casa Civil. Segurança reforçada para Lula após ameaça. O plano de assassinato de Lula, revelado pela PF, envolvendo envenenamento durante internação, levou a um esquema de segurança reforçado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A escolha do hospital e do quarto se deu pela alta segurança e facilidade para a equipe médica e de segurança presidencial. Transferência de excedentes de conteúdo local. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a transferência de excedentes de conteúdo local em contratos de petróleo e gás. O projeto, de autoria do governo, tramitou em regime de urgência e segue para o Senado. Buffet.
presentes de Natal e investimentos. O Warren Buffett, apesar de sua riqueza, inicialmente presenteava sua família com grandes somas em dinheiro para o Natal. Após observar o comportamento de gastos imediatos da família, ele mudou sua estratégia, passando a presentear com ações de empresas, ensinando-os sobre investimentos de longo prazo. Sua ex-nora, Mary Buffett, relata ter recebido inicialmente $10,000 em dinheiro, mas posteriormente ações que se valorizaram consideravelmente. Buffett, conhecido por sua frugalidade, ilustra como riqueza pode ser um presente para a vida toda, através de investimento inteligente, ao invés de consumo imediato. Direita lidera pesquisas para governos estaduais. Pesquisa Quaest indica que candidatos de direita lideram as pesquisas para os governos estaduais em 4 dos 5 estados mais populosos do Brasil. SP, Minas Gerais, BAI-PR, em 2026. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, Republicanos, lidera. Em Minas Gerais, Cleitinho, Republicanos. No Paraná, Sérgio Moro, União Brasil. E na Bahia, ACM Neto, União Brasil. Apenas em Pernambuco, João Campos, PSB, aparece na frente, contra Raquel Lira, PSDB. As pesquisas apresentam margem de erro. Haddad celebra avanços econômicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou os avanços econômicos do governo, destacando a contenção de gastos para garantir crescimento com baixa inflação. Ele celebrou a expectativa de crescimento do PIB acima de 3% em 2024, com redução do desemprego e da miséria, além da aprovação da reforma tributária no Congresso. Haddad enfatizou a necessidade da aprovação de medidas de contenção de gastos pelo Congresso. Senado debate reforma tributária. O Senado iniciou a discussão do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. Após análise na Câmara, o projeto seguirá para a sanção presidencial, com o objetivo de implementar o novo sistema em 2025. PL libera transferência de conteúdo local. A Câmara dos Deputados aprovou o PL 337/2024 avos, que permite a transferência de excedentes de conteúdo local mínimo entre contratos de petróleo e gás. A proposta, que segue para o Senado, visa aumentar as contratações nacionais, impulsionar a indústria brasileira, especialmente o setor naval, e o avanço tecnológico. A ANP ficará responsável pelo controle das transferências. O projeto também prevê a possibilidade de contabilização e transferência de valores em contratos, sem compromisso de conteúdo local mínimo, desde que a empresa promova sua realização. Governo pode limitar reajuste do mínimo. O governo brasileiro não descarta usar uma medida provisória para limitar os reajustes do salário mínimo, mas essa não é a estratégia principal. Um projeto de lei sobre o tema já foi enviado ao Congresso, e o governo espera a aprovação de medidas fiscais até o fim do ano.